Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar a nossa aula de hoje orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença para aprender da tua palavra, meu Pai, para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Te apresentamos as nossas vidas, meu Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos iluminar, que o teu Espírito Santo, Deus, venha nos conduzir, nos encher com a tua graça, com a tua unção, com a tua presença, que nós possamos crescer cada vez mais nos teus caminhos, Senhor, e sermos luz aonde quer que a gente vá, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Mistério da Unidade Revelado. A leitura que nós vamos fazer está em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Então, nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da igreja, que ele é escolhido de Deus para anunciar isso aos gentios, anunciar que eles são co-herdeiros das promessas que Deus fez aos hebreus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e esse mistério, a igreja, que não havia sido revelado antes, no Antigo Testamento, ao longo dos séculos, está sendo revelado agora, para toda a igreja, para todos os gentios, e que ele se sente feliz por ter sido escolhido por Deus para anunciar essa bênção, aos gentios. Então, através das Sagradas Escrituras, nós temos o privilégio de termos acesso a esse mistério. Hoje, lendo a Bíblia, esse mistério para nós, foi revelado, de que a igreja, o corpo de Cristo, através de Jesus Cristo, todos, tanto judeus quanto gentios, têm direito às mesmas promessas que Deus havia feito, antes apenas aos judeus, que era o povo escolhido dele. E esse mistério, ele se mostra em Jesus Cristo, que é a igreja, um novo povo, o povo escolhido de Deus. E é um privilégio saber que Deus revelou isso para pessoas simples, pessoas comuns, que os apóstolos, os discípulos daquela época, eles eram pessoas comuns, trabalhadores, cidadãos comuns da cidade, eles não tinham nada de especiais, não eram reis, não eram pessoas de origem nobre, nem nada disso, eram pessoas comuns, pessoas simples, e Deus escolheu essas pessoas simples para revelar esse mistério. Então, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, eles receberam de Jesus Cristo essa revelação, esse mistério que esteve oculto por muitos anos e que agora não é mais mistério, desde aquela época. Então, os gentios, como eu já disse isso em outras aulas, como Deus tinha promessa com Abraão e os seus descendentes, os judeus, os hebreus, eles que conheciam as promessas de Deus, e os gentios, como eles não faziam parte desse povo, eles ignoravam essas promessas, eles não sabiam dessas promessas e eles achavam que os únicos herdeiros, eram os judeus.
Então, eles desconheciam esse mistério que esteve oculto por muitos anos, né? No Antigo Testamento não faz essa revelação, fala disso, mas não assim claramente como era no Novo Testamento. E aí o conceito bíblico da palavra mistério. Do grego, a palavra é mysterion e significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta, né, e passou oculta por algum tempo, mas que se tornou conhecida. E aí, quando ele fala desse mistério, não é aquela coisa assim como alguns dizem, que somente algumas pessoas podem compreender, podem entender qual é esse mistério, como ensinava falsos adeptos de antigamente, né, do misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa que uma verdade ela esteve encoberta, mas que agora todos têm acesso, todos têm conhecimento dessa verdade. E o desconhecimento desse mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, né, desde outras gerações, né, passadas, é preciso a gente colocar foco na palavrinha que está aqui, no versículo que nós lemos, que é o versículo 3. Não, versículo 5. Efésios, capítulo 3, versículo 5, que ele diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Ou seja, antigamente ninguém sabia como agora. Ou seja, agora ele foi revelado. Agora as pessoas sabem. Então isso indica que no Antigo Testamento esse mistério ele não era claro como ele é agora. Ele foi desvendado agora pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Isso não quer dizer que antes do Novo Testamento ninguém tomara conhecimento desse mistério, mas quer dizer que eles já tinham até profecias, isso havia até sido falado, mas eles não tinham entendido ainda o que era e só foi revelado pelos profetas do Novo Testamento, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Então, os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles também fizeram menção dessas bênçãos. Eu vou ler aqui, que fala lá em Gênesis 12, capítulo 3. Então, lá no comecinho já, quando Deus fez a aliança dele com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus falou para Abraão. Então aqui ele não fala em ti será bendita a sua descendência. O Senhor fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todos os povos, toda a raça, toda a humanidade. Então é para todos, amém? E tem outros versículos também que falam sobre isso. Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, do 1 ao 3. Isaías fala várias vezes. Malaquias 1, 11. Então, várias passagens falando que essas bênçãos são também para os gentios, para outras pessoas, para todos. Mas o que esses profetas não sabiam era como que isso ia acontecer. Então, eu imagino que eles pensavam assim, que eles continuavam sendo o povo, né, exclusivo de Deus, Deus tinha aliança com eles, e que assim, Deus abençoaria outras pessoas por causa da misericórdia dele, né, por causa que eram pessoas que se aproximavam e ajudavam e abençoavam os judeus. Eu acho que eles imaginavam que seria assim, não que os outros também, os gentios, se tornariam o povo escolhido de Deus através de Jesus Cristo também. Então, que essas barreiras raciais e religiosas, né, elas seriam rompidas por Cristo. E é interessante que, mesmo hoje, né, após a vinda de Jesus Cristo, a gente percebe que ainda existem, né, muitas barreiras. Algumas pessoas ainda não entenderam, né, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, essas promessas do Senhor, e ainda vivem como se estivessem na antiga aliança. Inclusive, muitos judeus mesmo, né, que não acreditam em Jesus, que não aceitaram Jesus como Filho de Deus, como Salvador. E aí o mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas. Então, quando Paulo ele faz a abertura do capítulo 3 de Efésios, ele fala da sua condição de prisioneiro, né, e o processo de sua vocação e como esse mistério foi manifestado por revelação para ele. Em outras passagens, Paulo ele deixa claro que
ele não recebeu essa mensagem, ele não recebeu o apostolado de outro homem, né? Não foi um apóstolo que pregou para Paulo e ele aceitou a Cristo e ele se tornou um seguidor de Cristo através desse outro apóstolo, desse outro discípulo. Não, ele recebeu do próprio Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que ele ensinava, toda a doutrina, né? Todas as coisas que ele falava, as profecias e tudo, ele tinha recebido do próprio Jesus Cristo, que ele foi enviado aos gentios pelo próprio Jesus, né? Então, o seu chamado, a sua doutrina, a sua comissão foi divinamente confiada a ele pelo próprio Jesus Cristo. E ele ainda fala, né, que esse mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus aos demais apóstolos e profetas. E ele indica que esse mistério divino não poderia ser desvendado por meio de inteligência humana, por meio de raciocínio humano, que isso era algo espiritual mesmo. É uma revelação de Deus, foi dada a conhecer através de revelação divina e não sabedoria humana. É por isso que as duas coisas elas precisam andar sempre juntas. Nós temos que ler e estudar a Bíblia e a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos que orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria, pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos dê entendimento, que nos ajude, né? Para que esse entendimento seja realmente completo, né? Para que a gente possa fixar mesmo, para que isso possa entrar na nossa mente, no nosso coração e firmar nas nossas vidas. E o mistério oculto revelado. Então, em termos gerais, esse mistério revelado é a igreja, que no Antigo Testamento eles não tinham esse entendimento, eles não tinham esse conhecimento, e no Novo Testamento, a partir do que foi revelado aos profetas e aos apóstolos, eles passaram a entender isso. Mas, ao mesmo tempo, como era algo muito novo para eles, muitos gentios muitas vezes não entendiam e muitos judeus não aceitavam, como continuam não aceitando até hoje. E isso, né, da igreja, de se tornar um só povo, né, o povo escolhido de Deus, não fazer diferença de ser gentil, de ser judeu, de Deus não fazer acepção de pessoas, é algo que sempre esteve no plano de Deus, sempre esteve no projeto de Deus, tanto que a gente vê aqui, que a gente leu em Gênesis, né, e o Senhor já estava falando a respeito disso. Então, a criação dessa nova humanidade sempre esteve nos planos do Senhor. Não foi algo novo que surgiu depois, né? O Senhor sempre já teve isso no seu coração. Só que essa verdade só foi revelada no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, através dos apóstolos e dos profetas. Então, essa foi a responsabilidade deles, né, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, Efésios 3:10 que nós lemos. Então, a própria igreja é a principal agência de divulgação desse mistério. Então, nós como igreja, tanto igreja corpo de Cristo como igreja física, a gente tem a missão de anunciar esse evangelho para todas as criaturas. E a magnitude do mistério. Ninguém tinha ventilado a formação de um só povo, né? Sem distinção de pessoas, sem distinção de etnia ou classe social. Mas em Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Tanto que em algumas passagens, quando a gente lê no Novo Testamento, fala isso, não importa se é senhor, não importa se é escravo, não importa se é livre, são todos cristãos, né? Todos filhos da mesma promessa, filhos do mesmo Deus, herdeiros da mesma promessa, amém? E alguns líderes da igreja primitiva, eles demoraram a entender esse mistério, né? Porque eles tinham, assim, um ensinamento muito arraigado, né? Desde quando eles nasceram, aquilo que recebeu dos antepassados, dos pais, aquilo que eles conheciam, né? Na verdade, eles estavam saindo ali de uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, né? Algo que eles conheciam e que eles tinham aprendido durante toda a sua vida, agora para eles estava diferente, né? E até alguns discípulos, né? Alguns apóstolos tiveram dificuldade de aceitar isso. Pedro, né? Precisou de ter uma revelação do Senhor para que ele pudesse aceitar os gentios, né? O Senhor mostrando que aquilo que ele santificou
que ninguém torne impuro, né? Então, se o Senhor nos santificou, a gente não pode deixar que o julgamento das pessoas, o preconceito das pessoas nos torne impuros, né? Então, nós temos que ter estar muito alicerçado sempre na palavra do Senhor. E aí, né, os apóstolos, né, os profetas do Novo Testamento, eles tinham essa missão de anunciar e de pregar esse evangelho a todos. E a gente lendo o Novo Testamento, a gente percebe, né, quantas vidas foram salvas, né? Quantos judeus e quantos gentios se converteram ao cristianismo e aceitaram Jesus Cristo através da pregação daqueles homens. A gente já leu passagem, né, mostrando Pedro, ele pregando, e numa única pregação 3.000 pessoas aceitarem a Cristo. Então é algo muito assim glorioso, somente mesmo através do Espírito Santo. E o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, ele não foi surpreendido em nenhum momento com o pecado no Éden. Quando Adão pecou lá no Éden, não foi uma surpresa para Deus, porque Deus, ele já sabia. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele não interfere na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade. Então o Senhor, ele já sabia que Adão ia pecar, ele já sabia que o pecado iria não entrar no mundo e ele já tinha um plano de restauração, um plano de salvação. As riquezas insondáveis de Cristo. Então, o mistério que agora foi revelado, não quer dizer que somente agora é que Deus decidiu isso. Somente agora Deus decidiu revelar. Mas isso já era o plano de Deus desde sempre, né? E para Paulo, ele poder compartilhar, anunciar para os povos, para as pessoas, essas boas novas, era uma dádiva, né? Era uma bênção, era um privilégio. Então, a mensagem que ele tinha, que ele foi responsável por ministrar, que antes estava oculto, né, de proclamar essas dádivas, elas foram projetadas desde a eternidade e foram livremente concedidas aos homens por meio de Jesus Cristo. E tudo, né, abrange a bondade de Deus, a bondade divina, que teve esse plano de salvação, esse plano de restauração. Então, quando o homem pecou, ao invés de Deus abrir mão do homem, ele criou um plano de salvação, um plano de restauração, porque o Senhor, ele quer ter intimidade com o homem, ele quer ter um relacionamento com o homem. Então, o Senhor, ele quis, né, nos aproximar dele novamente, porque ele nos ama tanto, né? Foi obra da mão dele, somos criação do Senhor, foi algo que ele criou com tanto amor, né? E ele não quer perder. Então, por isso que ele criou esse plano de salvação e enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna e restauração. E não apenas os judeus, mas toda a raça humana, porque todos foram criados por Deus. Amém? E o eterno propósito em Cristo. Então, como nós vimos anteriormente, o mistério, versículo 3:9, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, isso era algo que já era o plano de Deus, mas ele não revelou. Ele só revelou no momento certo, no momento oportuno, ele deixou encoberto e na hora certa, no momento certo, ele revelou isso aos gentios, à igreja, aos judeus, a todos. Então, assim, não foi, como eu disse agorinha, né? Não foi algo que Deus criou a partir do momento que ele decidiu revelar. Não. Desde sempre foi o plano do Senhor, mas ele esperou o momento oportuno para que isso fosse revelado. Então, Deus sempre esteve no controle de tudo, sempre esteve no controle da criação, para que agora fosse manifestada. Eu imagino que o Senhor não tenha revelado isso antes, porque para que os gentios pudessem fazer parte da igreja, precisava de Jesus Cristo realizar a sua obra. Então eu acredito que se o Senhor tivesse revelado isso antes, as pessoas iam entender menos ainda, né? Como Jesus ainda não tinha vindo, como Jesus ainda não tinha morrido, né? Isso não ia ficar muito fácil para eles entenderem, até porque até Jesus morrer na cruz, mesmo já tendo sido revelado várias vezes no Antigo Testamento, ninguém entendia. E quando ele morreu, eles não aceitaram, né? Eles não entenderam como é que ele tinha morrido, por que aquilo tinha acontecido com ele, né? Eles achavam que ele era o Cristo, que ele era o profeta, que ele era o Messias, e agora ele tinha morrido na cruz daquele jeito, sendo que tudo isso já tinha sido revelado antes. O próprio Jesus já tinha falado para os seus discípulos, mas eles não entenderam. Eles só entenderam depois que Jesus ressuscitou. Então, assim,
Cristo esperou o momento certo, né? O Senhor esperou o momento certo para revelar sobre a igreja, até para que as pessoas pudessem entender de fato o que estava acontecendo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu depois do pecado de Adão. Porque, como eu disse, o Senhor não foi pego de surpresa. Ele já sabia que Adão ia pecar e ele já tinha um plano. Quando ele criou Adão, ele já sabia que ele ia pecar e o Senhor já sabia o que ele ia fazer para poder restaurar a humanidade de volta a Deus. Então, o Senhor não foi apanhado de surpresa, ele nunca é apanhado de surpresa. Ele sempre esteve no controle de tudo, ele já tinha um plano de salvação, né, desde a eternidade, desde sempre. E essa verdade nos ensina que por trás de todo evento que acontece na história da humanidade tem um propósito divino e eterno em andamento. Então, muitas vezes as coisas acontecem e nós não entendemos o que aconteceu e por que aconteceu, até mesmo nas nossas vidas. Então, de repente, às vezes acontece um evento, um fato, e a gente não entende, fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas mais na frente, a gente entende por que aquilo aconteceu, né? Então, Deus está no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, e assim é com a humanidade também. Então, Deus ele é soberano, Ele controla todas as áreas, os tempos, as circunstâncias, né? E nesse eterno propósito de Deus, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja, ele foi executado em Cristo, né? Como está escrito em Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, como é que nós temos acesso? A nossa fé, através da nossa fé. Nós não fomos escolhidos porque a gente nasceu descendente de uma família específica. Nós fazemos parte da família de Deus porque nós acreditamos em Jesus, porque nós temos fé. Então é a nossa fé que nos dá acesso a Deus, que faz com que a gente possa pertencer à família do Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, como hoje nós somos igreja, é a nossa missão, o nosso propósito, continuar anunciando esse evangelho, continuar anunciando, né, a mensagem da salvação, levar essa mensagem para outras pessoas. E às vezes eu fico pensando, né, por que existem tantos povos, né, que sofrem tanto, e muitas vezes é falta de conhecer a Deus, né? São povos assim que estão distantes do Senhor, que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, né, de saber do poder de Deus, da grandeza de Deus. E quantas vezes nós vemos vidas sendo transformadas, cidades e nações por causa do Senhor, né? Por causa da misericórdia de Deus. Então nós como igreja, nós temos essa missão de orar pelos povos, de orar pelas nações, de anunciar o Evangelho para toda a criatura. Porque Jesus Cristo ele veio para todos, né? O Senhor ele não faz acepção de pessoas, os mais simples, os mais humildes, todos os povos, todas as raças, todas as pessoas, aquelas mais difíceis, aquelas mais complicadas. O Senhor veio para todos. E a nossa missão como evangelho, pregar, como cristãos, pregar o evangelho para todas as pessoas, para todas as criaturas. Amém? Essa é a lição de hoje e que os irmãos compartilhem com outras pessoas e continuem assistindo, né, as próximas aulas e até a próxima lição.